Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos nessa manhã. Nós vamos voltar e dar continuidade aqui na nossa série de exposições dos salmos de peregrinação, salmos para a vida. Estaremos avançando hoje ao Salmo 131 e com a pregação desse salmo estaremos bem próximos de chegar ao final da nossa série. Com apenas mais 3 domingos terminaremos essa série que tanto tem nos ensinado e preparado o nosso coração e a nossa alma para a nossa peregrinação como cristãos que caminham para a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Quero pedir já que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 131. Eu estarei lendo esse salmo, os irmãos estarão apenas me acompanhando na leitura. É um salmo bem pequeno, com apenas 3 versos, porém existe um grande e também difícil ensinamento aqui nesses poucos versos desse salmo. Esse é mais um salmo escrito por Davi, então vamos ler o que Davi deixou registrado nesse gancho de peregrinação e o que o Senhor irá falar conosco nessa manhã por meio dessa canção, desse salmo. A palavra do Senhor diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Eu quero ler na segunda versão e tem uma pequena diferença no segundo verso. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Vamos então entender o que Davi está dizendo aqui nesse salmo. Foi antes mesmo de iniciar essa pregação, a exposição dessa manhã, eu quero de novo confessar aqui a minha dificuldade para pregar sobre esse salmo. Garanto que para qualquer um de nós, líderes, estar aqui falando sobre o orgulho que deve ser combatido e a humildade que deve ser cultivada no coração para que tenhamos a calma de esperar no Senhor, não é tarefa fácil. Se eu pudesse, eu gostaria de estar aí no lugar dos irmãos para apenas ouvir sobre esse texto e aprender com o que Davi está ensinando nesse salmo. E eu não me sinto de maneira alguma constrangido em falar abertamente sobre essa dificuldade, depois de ter lido a confissão de Jonathan Edwards, que disse certa vez acerca do orgulho: que pobre verme enganado, cego, miserável, tolo e insensato eu sou quando o orgulho age. Jonathan Edwards foi um pastor, para quem não conhece, que constantemente advertia a igreja sobre o orgulho. Ele fazia isso durante seus sermões e praticamente em todos os seus livros. Porém, pela graça e misericórdia do Senhor, Ele usa pessoas como nós para pregar e ensinar aquilo que não é somente para a igreja, mas também para os líderes. Por isso, antes mesmo de poder estar aqui para pregar sobre esse salmo, o Senhor já preparou meu coração para aprender aquilo que esse salmo propõe ensinar. Tive que pegar para o meu coração e para a minha alma. Antes de estar aqui diante dos irmãos, certamente precisaria continuar pregando para mim mesmo durante toda a minha peregrinação, tamanha importância que esse salmo tem.
deixar que o Espírito Santo fale também ao seu coração nessa manhã e continue falando a cada dia sobre o caminho da humildade. O título da mensagem de hoje reflete o ensinamento que esse salmo propõe para nós. O caminho da humildade. Eu começo fazendo aqui algumas perguntas e já informo, irmãos, que elas são provocativas a uma reflexão. Será que existe realmente alguém aqui nessa manhã que possa fazer essa mesma declaração que Davi fez nesse salmo? Será que alguém pode de fato se autodeclarar humilde? Quem julga está apto nesse momento para fazer essa declaração sobre o seu coração, sobre a sua alma? Quem poderia dizer com toda a convicção para Deus, conforme Davi falou: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Parece que a própria declaração dessa frase soa como um ato soberbo. E é por isso que no passado houve quem disse que esse salmo não deveria ser cantado. Os sábios já sabem que, já foi dito aqui, que o livro de Salmos é minado do povo de Deus, do cristão. Hoje nós lemos, mas antigamente ele era cantado. Mas alguns diziam que esse salmo específico, o Salmo 131, não deveria ser cantado. Isso porque a declaração desse salmo seria uma declaração de muita prepotência para qualquer cristão cantar. Senhor, não é orgulhoso o meu coração. Como cantar uma canção como essa para o Senhor, sabendo que Ele sonda os corações e que isso está acontecendo durante o ato da sua oração aqui nessa manhã? No mesmo momento em que você está cantando ou expressando a sua oração para o Senhor, Ele está sondando o seu coração. Ele irá enxergar de fato se isso é uma verdade que está saindo do seu coração. Diante disso, como fazer essa declaração? Davi compôs em nós esse salmo e cantou esse salmo com verdade. E posso afirmar isso porque essa é a palavra de Deus e nela não há engano. E do contrário do que se pensou no passado, irmãos, podemos sim cantar esse salmo tendo ele como um profundo ensinamento para o nosso coração, para que o nosso coração deixe de ser orgulhoso e se acalme, aprenda a esperar no Senhor, para que o nosso coração faça o caminho inverso, voltando para o caminho da humildade. E preciso alertar a todos aqui nessa manhã e me alertar que a situação de alguém que tem um coração orgulhoso é demasiadamente crista perante o Senhor. Precisamos ser lembrados, irmãos, diariamente que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Somos advertidos dessa forma por Tiago, capítulo 4, versículo 6. Em Jeremias também temos esse alerta, capítulo 19, 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Em outra versão, esse mesmo verso diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E Jeremias continua dizendo no verso 10: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mais uma alerta que julgo importante fazer aqui sobre o sentimento de Deus quanto ao orgulho ou soberba que está lá no texto de Provérbios 6, versos 16 e 17. Nesse texto, Deus revela as coisas que o aborrece e que ele abomina. E nessa lista de coisas que Deus apresenta, os olhos altivos. Os olhos altivos é o que cabeça essa lista. Mas no alerta, em Provérbios 8:13, temos a personificação
da sabedoria de Deus, dizendo que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E qual é o mal que está sendo apresentado nesse texto? Dentre alguns males, a soberba e a arrogância também encabeçam essa lista. Para finalizar mais um alerta, eu termino com o Provérbios 16:5, que diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune se não houver arrependimento. Isso aqui é apenas um grifo meu, não está o texto. Mas no verso 6 de Provérbios 16 diz: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Devemos evitar esse mal em nossos corações. O orgulho é capaz de assumir inumeráveis formas de se apresentar, mas ele possui apenas uma finalidade. E a finalidade é a autoglorificação. Roubamos, o termo é esse, roubamos de Deus a sua glória, que é legítima, quando agimos com orgulho. Esse é o motivo de tanta rejeição e abominação do Senhor com os orgulhosos, soberbos. E agir com orgulho é a maior demonstração de relacionamento extremamente raso com Deus. É fruto daqueles que não têm conhecimento verdadeiro de quem realmente é diante da santidade de Deus, diante de Deus. E para isso que alguns tiram muito bem o que eu acabei de falar. É evidente que o homem nunca atinge um autoconhecimento verdadeiro sem que ele antes tenha contemplado a face de Deus e após tal contemplação tenha examinado a si mesmo. A humildade ela só se manifesta no coração daqueles que já realizaram essa avaliação honesta sobre si mesmo diante da santidade de Deus. E por isso reconhecem a pecaminosidade que existe em seus corações e clamam por misericórdia e graça do Senhor. A palavra diz que Deus olha para esses que têm espírito quebrantado. Porque, como está escrito em Isaías 66, verso 2, na segunda parte do versículo: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido do espírito, e que teme da minha palavra. Amém? Portanto, irmão, se você já fez essa avaliação do seu coração diante da santidade de Deus, tenha certeza que Deus derramará sua graça e misericórdia para moldar o seu coração como moldou o coração de Davi. Deus, Ele nos conhece. E antes mesmo que percebamos a dificuldade de fazer a mesma declaração que Davi fez nesse salmo, Deus sabe como o nosso coração é, mas mesmo que tentemos disfarçar a nossa soberba por algum tempo aos olhos humanos, levará apenas pouquíssimo tempo até que o nosso coração nos caia e comece a demonstrar a nossa soberba. É por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Esse tema, o tema desse salmo, merece demasiadamente a nossa atenção, porque vivemos um tempo em que o ser humano deseja realizar grandes coisas, deseja realizar grandes conquistas, realizar grandes sonhos. O ser humano ele deseja conquistar grandes quantias de dinheiro, muitos bens, isso para poder realizar desejos da grandeza que a alma humana, de maneira incessante, você. E não teríamos nenhum problema em realizar ou conquistar grandes coisas na vida se tudo isso não fosse oriundo de um coração soberbo, um coração desejoso de ser melhor do que o seu próximo, ou até mesmo querer ter mais que o seu próximo, conquistar o mesmo ou até mesmo mais. E o Salmo 71 é um ensino contra essa soberba do coração e da alma. Davi faz uma declaração capaz de acalmar a alma e corrigir o percurso do coração humano. Ele faz isso corrigindo e trabalhando nos seus reais desejos,
e eu sei. Nesse salmo, Davi faz uma declaração do estado em que o seu coração e a sua alma se encontravam diante de Deus e exorta o povo a esperar somente em Deus. Tem sido o próprio exemplo de como ele mesmo fez aquietar o seu próprio coração. Porque enquanto Davi teria que aquietar o seu coração, qual foi a situação que levou Davi a escrever esse salmo? Dentre muitas circunstâncias, Davi viveu ainda antes de ser rei, antes de se tornar rei, mesmo depois de assumir o trono. Davi possivelmente escreveu esse salmo enquanto ainda não havia assumido o trono. Ele ainda não era rei. Ele foi acusado por Saul e por seus súditos de que Davi queria matar Saul e se tornar rei de Israel, queria tomar o trono de Saul. Os irmãos lembram que quem escolheu Davi para se tornar rei no lugar de Saul foi o próprio Deus. Samuel ungiu, porém essas acusações sobre Davi querer tomar o trono de Saul não eram verdadeiras. Por isso Davi faz a declaração que está nesse salmo. Os súditos de Saul estavam instigando o rei, dizendo que Davi tinha as petições pelo reinado. Ele queria o trono e com isso Saul passou a odiar Davi. Davi então escreveu dizendo que ele não manjava essas coisas. Apenas Deus e aquilo que o Senhor daria no seu tempo para Davi bastavam para ele. Embora ao ler esse salmo vemos Davi se dirigindo a Deus, não parece que se tratava de uma oração aqui, e sim de uma declaração. Davi não parece estar pedindo nada ao Senhor. Ele apenas faz uma prestação de contas do estado do seu coração para o Senhor, o Deus que sonda corações. É diante dessa situação que Davi escreve esse salmo, declarando que ele estava muito tranquilo quanto ao tempo exato de que assumiu o trono, porque ele esperava em Deus. E que essas coisas não mudavam o estado do seu coração e da sua alma. E podemos extrair desse salmo esse mesmo ensinamento de que devemos nos achegar a Deus com um coração humilde, tranquilo, contente, feliz, satisfeito com o Senhor, que deveria ser o nosso maior objetivo de felicidade e de vida. O Salmo 132 nos ensina a depender apenas do Senhor para que nosso coração se dobre diante da sua vontade e soberania. Esse modo de vida refletirá no modo como vivemos com os nossos irmãos, como vivemos no mundo. O texto que lemos ele está dividido em 3 sessões. Nós temos Davi apresentando o seu coração diante de Deus. Ele faz uma declaração do estado em que seu coração e a sua alma se encontravam. A humildade que apontava para uma profunda confiança em Deus. Tudo isso no versículo 1. A segunda sessão do texto, do verso 2, ele faz uma declaração da luta vencida em seu próprio coração, onde havia, nesse momento, satisfação, segurança plena em Deus. Na terceira parte, Davi faz uma intercessão, uma exortação para o povo de Deus. Ele parte daquilo que ele viveu individualmente e clama ao povo para viver de igual forma. Então, repetindo aqui o versículo 1, Davi diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Existem 4 negações sendo feitas aqui nesse primeiro verso. Meu coração não é soberbo, meus olhos não são altivos, não anda à procura de grandes coisas, não busco coisas maravilhosas demais para mim. Todos sabem que Davi foi um dos mais conhecidos reis de Israel, o rei mais notável que antecedeu a Jesus Cristo. Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, de pastor de ovelhas e filho mais franzino entre seus irmãos, para rei de Israel, aquele que seria o antecessor do trono do Cristo aqui na terra. Davi era homem de guerra, homem segundo o coração de Deus, escreveu vários salmos. Davi foi um homem de fato de destaque na história do povo de Israel, apesar de seus erros. Mas antes mesmo de tudo isso acontecer, antes mesmo de se tornar o rei de Israel,
Davi declara nesse salmo que não havia nenhuma aspiração pelo trono, nenhuma aspiração para as coisas que esse trono iria proporcionar. Porém, essa era a acusação que estava sendo feita. Os súditos de Saul diziam que Davi queria o trono e com isso mataria Saul para de fato assumir esse trono. Isso fez com que Saul alimentasse e multiplicasse o ódio de Davi ao ponto de procurá-lo para matá-lo diversas vezes. E tudo isso está registrado nos 2 livros do profeta Samuel e também no livro de Crônicas. Eu peço irmãos que já abram em 1 Samuel. Nós podemos ler um trecho dessa história para entender o que se passou. 1 Samuel, capítulo 18. Vou ler do verso 6 ao versículo 18. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com os olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que alojou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva com êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva com êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sede somente filhos valentes e guerreira nas guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu, o genro do rei? Em outras versões, Davi se compara com uma pulga. Quem sou eu? Uma pulga, para ser genro do rei. Isso prova que Davi não tinha essas aspirações, nem sequer para o reinado. Esse foi o motivo da perseguição de Saul a Davi. Então Davi declara que tudo se tratava de uma grande mentira sobre as suas aspirações. Davi confiava no Senhor. Em um capítulo anterior, Davi desafia o gigante filisteu que afrontava Israel, e confiando que Deus iria livrá-lo, da mesma forma que o livrou do urso, do leão, enquanto pastoreava as ovelhas. Davi desafia o gigante, não na sua força, mas na força do Senhor. Agora imagine que a partir daí, nesse momento de perseguição, Davi precisou fazer calar e sossegar a sua alma, porque os elogios não paravam. Davi, diante de Deus, declara então que em seu coração não havia esse anseio pelo trono. Seu olhar não se tornou altivo por causa das suas conquistas. Ele atribuía tudo ao Senhor, e com isso sua alma estava sossegada e tranquila. Não é verdade que estão falando sobre mim, assim disse Davi. E Davi continua dizendo ainda no primeiro verso, fazendo a sua segunda negação: meus olhos não são altivos. Essa é uma característica muito presente na vida daqueles que são soberbos, orgulhosos. O olhar do soberbo geralmente o acusa. Seu queixo não está colado no peito, está sempre olhando por cima, porque
Se abaixar muito, a coroa cai da cabeça. Aquele olhar de cima para baixo, estou no patamar diferenciado dos demais. E é claro que estamos falando aqui em carros, mas é o que representa o olhar altivo. Representa desprezo pelo menor, ou até mesmo desprezo por todo aquele que não é ele mesmo. Representa o menosprezo como se ele fosse alguma coisa e os outros não fossem nada. E essas pessoas sabem muito bem usar esse olhar. Eles conseguem transmitir esse conceito sobre a pequenez dos outros apenas da maneira que eles olham para eles. Eles fazem os outros se sentirem como se de fato não fossem nada e eles tudo. É sobre esse olhar que Davi está fazendo a sua defesa de que não havia esse olhar na face de Davi. Muito pelo contrário, Davi reconhecia que não era nada e que Deus era tudo. Davi sabia que o urso, o leão, o gigante filisteu, o povo filisteu, só foi possível pelo poder de Deus e não pelo seu próprio poder. Por isso, em seguida ele faz a sua terceira negação: não ando à procura de grandes coisas. Era como se Davi estivesse dizendo para Deus: Senhor, tu sabes que eu não ando procurando por coisas que são grandes. Tu sabes que meu coração não anseia por essas coisas. O Senhor conhece bem o meu coração. Eu não quero aquilo que é demais para mim, aquilo que está além da minha capacidade. Eu não quero aquilo que eu não fui preparado por Ti para receber. Estou feliz com o que tenho, com o que você tem, porque sei que é provisão Sua para a minha vida. Eu não estou procurando por coisas que o Senhor não tenha me dado nessa vida. Estou satisfeito com a porção que me foi dada. Irmãos, bom, deveríamos refletir essa mesma percepção de Davi em nossas vidas. A percepção de que aquilo que temos é pela provisão de Deus. E estarmos satisfeitos com essa porção. É estarmos satisfeitos em Deus. Parece que não temos esse parâmetro bem definido nas nossas vidas. Estamos sempre querendo mais e mais. Mas Davi não almejava essas coisas e nos ensina a não almejar nada que não seja dado pelo próprio Senhor. E a parte negativa de Davi, no primeiro verso completa: não busco essas coisas maravilhosas demais para mim. Essas pessoas pensam que por ter mais são as melhores. Que podem fazer tudo, são capazes de tudo, que têm opinião sobre tudo, sabem sobre tudo, já leram sobre tudo, conhecem tudo, são pessoas que sempre têm que estar por cima. Essas são palavras do pastor Augusto Antunes, não são minhas. Porém, eu compartilho desse pensamento. O que Davi está dizendo quando diz que não procura por essas coisas maravilhosas demais para ele é exatamente isso. Eu não sou como essas pessoas, eu não estou procurando por nada disso, estou satisfeito com as minhas, ou com as coisas normais do dia a dia, comum, como um pastor de ovelhas. Não estou querendo nada de extraordinário, bem provavelmente, irmãos, esse tenha sido o sentimento do coração de Davi ao escrever esse salmo. Está todo mundo dizendo que eu quero ser rei, mas não é verdade, isso é maravilhoso demais para mim. Quem sou eu para ocupar o trono do rei de Israel, embora ele tenha sido ungido para esse fim? Nós lemos que Davi não se achava digno nem de ser genro do rei. E se a acusação fosse verdadeira sobre Davi, Davi diria: sim, sou esse mesmo, estou pronto. Estou pronto. Ninguém poderia ocupar esse cargo do rei se não fosse o mesmo. Enfim, alguém teve bom senso e observou os meus predicados. A humildade, irmãos, caminha em direção contrária a tudo isso. E quando o humilde recebe tal graça de Deus, a graça de uma posição de destaque ou de honra, geralmente ele fica surpreso e um sentimento de ser digno, ser indigno para receber ou exercer tal ocupação.
E o humilde ele fica sem possibilidade nenhuma de atribuir tal benefício ou graça a outra pessoa que não seja para o próprio Deus. Eu falei lá no início que a própria declaração de humildade feita pela própria pessoa parece soar como uma soberba. Se eu falasse agora aqui no púlpito para os irmãos que eu sou humilde, certamente alguns ou muitos poderiam duvidar da minha palavra. E eu não me atrevo a dizer aqui, mas quero que toda a minha alma, que o Senhor sonde o meu coração e ao encontrar o orgulho que nele existe, quebre, despedace, extirpe todo orgulho, soberba da minha vida. Eu convido os irmãos a fazerem o mesmo. Então, após Davi declarar essas 4 negações a respeito do seu coração e da sua alma, agora ele vai para o segundo verso de escrever a afirmativa do estado da sua alma. Ele diz lá no verso 2: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Davi foi ungido para ser rei ainda muito jovem, e durante cerca de 10 anos foi perseguido por Saul antes de se tornar o rei de Israel. Imagino que a alma de Davi precisou ser acalmada diante de tamanha honra e grau de responsabilidade pela qual ele deveria ou havia sido ungido, e também pela perseguição que ele sofreu. Davi seria o rei de Israel. Certamente Davi pensou sobre a vida no palácio, as riquezas, a honra. Mas Davi fez o seu coração se calar diante de tudo isso, fez a sua alma sossegar. Imagina Davi dizendo: eu sei que vou ser rei um dia e que preciso esperar o tempo exato do Senhor para que isso aconteça no seu determinado tempo. Eu não vou me levantar contra Saul para ele tomar o trono, eu vou esperar em Deus. Davi teve algumas oportunidades para matar Saul, mas não fez. Talvez uma das maiores provas de sossego da alma de Davi. Davi teve domínio próprio nessas oportunidades. Embora ele já tivesse sido ungido para ser rei, embora ele tivesse a vida de Saul em suas mãos, Davi não olhava por cima de Saul. Davi não procurava grandes coisas, não procurava o trono. Exemplo de humildade e confiança no Senhor. As provas de que Davi de fato estava sendo honesto e não prepotente nesse Salmo 131 está de fato relatado na história. E qual é a sua história, meu irmão? Ela confirma que de fato você fala, ou diz ser, ou diz crer. Davi aprendeu a dominar o seu coração. E para provar que seu coração de fato estava dominado, ele faz uso de uma figura que nos dá uma perfeita percepção de como a sua alma estava. Eu confesso, aqui como forma de testemunho, que achei tão perfeita essa analogia que Davi faz, relacionando o sossego de sua alma com uma criança que acabou de ser amamentada, que eu pude sentir esse sossego na minha alma enquanto estava estudando, quando li esse texto, até porque naquele momento realmente eu estava precisando de sossego na alma. O bebê nos braços de sua mãe, antes de ser amamentado, ele fica muito agitado, ele chora muito. Alguns bebês choram bem alto e vão chorar até que sejam amamentados por sua mãe. Porém, depois de ser amamentados, esses mesmos bebês que estavam agitados ficam como se tivéssemos retirados a bateria desse bebê. Ficam bem calminhos e chegam a dormir em algumas ocasiões. E nessa figura utilizada por Davi, é nessa figura que Davi representa o estado de sua alma. E aí podemos extrair 3 ensinamentos dessa figura. Davi fala da total dependência. Um bebê é totalmente dependente de sua mãe para ser amamentado, para ser nutrido, acalmado. E dessa mesma forma, dependendo do Senhor para viver. É por meio da dependência total do Senhor é que teremos a nossa alma alimentada e não os desejos de grandeza que nos levam à soberba do coração. Esses alimentos
são produzidos pelo mundo, não pelo reino. O segundo ensinamento sobre essa imagem fala da plena satisfação. Os bebês, após serem alimentados pela mãe, ficam satisfeitos. Ele para de chorar, ele até dorme com sua barriga cheia e agora tranquilo. Isso ocorre porque ele está satisfeito, não precisa de mais nada, está plenamente satisfeito. Nós devemos nos sentir assim com Deus, plenamente satisfeitos nele, com o que ele já nos deu. O terceiro ensinamento sobre essa imagem fala de segurança. Todo bebê se sente seguro nos braços de sua mãe. Ele se sente protegido, ele não quer trocar de colo, porque ali no colo de sua mãe ele tem conforto e proteção. Era assim que estava se sentindo nos braços de Deus, sentia-se protegido, satisfeito e seguro em seus braços. A alma de Davi estava calma, sossegada, tranquila, diante de tudo que estava acontecendo. Lembre-se que ele não estava num ambiente tranquilo. Ele estava tranquilo em um ambiente hostil. É isso que acontece com o cristão satisfeito em Deus. Ele sente segurança em Deus, ele não procura por coisas grandes demais. Ele não eleva o seu coração à soberba, ele deposita sua alegria, sua confiança somente em Deus. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e tem a plena esperança de que as outras coisas serão acrescentadas a ele. E temos muito problema com isso. Pegamos sempre a contramão dessa verdade, invertemos essa lógica muitas vezes em nossas vidas. Buscamos primeiro aquilo que pensamos poder alcançar e, se sobrar tempo em alguma ocasião, as coisas do reino. E isso em segundo ou talvez em último lugar. Essa inversão sempre acabará em ruína. Sempre acabará em um coração agitado, um coração soberbo, um coração altivo, após conquistar algumas coisas perecidas daquele mundo. A angústia, a preocupação e a ansiedade são frutos dessa inversão. Que seu coração encontre a Deus verdadeiramente nessa manhã, meu irmão, para que seu coração se aquiete como um bebê que acabou de ser amamentado. Bebês não têm corações orgulhosos, não têm olhos altivos, não buscam coisas maravilhosas demais, eles ficam satisfeitos nos braços de sua mãe e o aumenta assim que percebe a sua necessidade. Davi entendeu isso muito bem antes mesmo de assumir o seu reinado. E por último, irmãos, aqui eu já caminho para o final. Davi diz no terceiro verso: espera, ó Israel, o Senhor, desde agora e para sempre. Davi estende a sua declaração pessoal, a sua experiência pessoal para o povo. Davi conclama o povo a esperar no Senhor como ele mesmo esperava após calar a sua alma, como o bebê que acabou de ser amamentado. Como o bebê que espera receber de sua mãe sustento, segurança e satisfação. Assim deveria ser Israel para com Deus, sempre e sempre. E essa esperança pela qual Davi exorta o povo não se tratava de uma dúvida de algo que poderia acontecer, e sim de uma certeza. Esperar aquilo que de fato vai acontecer, foi prometido. Esperança no sentido de esperar. E esperar em quem, irmãos? Deus. E o desejo de Davi é para que o seu povo, foi para que o seu povo experimentasse a mesma calma e tranquilidade que ele experimentava esperando no Senhor. Davi diz para o povo: pôr a esperança no Senhor. E a esperança de Davi tem como firme fundamento duas coisas. O fundamento está na pessoa de Deus, em quem Deus é, e como Ele age conosco. Deus é o Deus de aliança, que fez uma aliança conosco, que é o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso, misericordioso, Deus bom, gracioso, que nos conhece muito bem.
Ele nos sustenta, nos guarda, nos admoesta, nos ama. E a prova desse amor é irrefutável. Ele deu seu Filho para morrer e ressuscitar, para nos dar a vida eterna. A nossa esperança se baseia numa lista interminável de atitudes de Deus, das libertações e cuidados de Deus para com o seu povo. Se baseia nas realizações de Cristo e de como Ele, por sua graça e misericórdia, ama pecadores como nós e luta contra o soberbo e o orgulho. O tempo esperar o Senhor nos permeia toda a palavra de Deus. Portanto, faça a sua alma se calar, aquiete a sua alma. Não encha, nem sequer alimente de orgulho o seu coração. Não entre buscando coisas grandes demais, não tenha seus olhos altivos, não olhe para o seu irmão, o considerando menor, e sim ao contrário. Espere no Senhor, confie no que Ele tem para você, não busque o mérito das coisas, porque o mérito não é nosso, sim de Deus. Confie no Senhor, seja no pouco ou no muito, seja na falta ou na fartura, seja na tranquilidade ou na turbulência. Espere no Senhor, Deus. Jonathan, ele chamou o orgulho de a pior víbora que há no coração e o maior perturbador de paz da alma e da doce comunhão com Cristo. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Portanto, irmãos, sigamos o caminho da unidade por esse caminho. Representa a nossa real situação de dependência diante de Deus. Cristo deixou a sua glória para se tornar como nós. Parece que nós às vezes queremos essa glória que Deus deixou lá. Eu concluo aqui repetindo o texto de Atos 4:6. Antes, ele dá maior graça para que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e completa com Isaías 66:12. Mas o homem para quem olharei isso? O aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Amém? Quero fazer apenas 3 aplicações. Eu entendo que esse texto ele é bem direto e conclusivo, seu ensinamento também diante dos nossos olhos. Por isso, quero fazer 3 diretas aplicações gerais sobre esse tema. E dizer que o orgulho ele se baseia no princípio de que há merecimento. O orgulho se baseia no princípio de que somos capazes de conduzir as nossas vidas independentes de Deus. O orgulho se baseia no princípio de que existe glória para nossas realizações. O orgulho se baseia no princípio de que não somos tão pecadores assim. O orgulho se baseia no princípio de que somos muito capazes e que essa capacidade precisa ser glorificada. O orgulho se baseia no princípio de que não precisamos de Deus. O orgulho se assemelha a um roubador da glória que só pertence a Deus. Então, diante dessas afirmações, o que mais podemos fazer senão nos ajoelharmos e pedirmos perdão ao Senhor pela indignidade da soberba que costumamos alimentar em nosso coração, costumamos dar voz ao orgulho. E se você ainda não enxergou a soberba de seu coração, mas insiste em apontar a soberba do coração do seu irmão, peça ao Senhor que o faça enxergar com os olhos espirituais de sua própria soberba, para que você, a partir dessa oração, inicie o caminho de volta à humildade que aponta para alguém completamente dependente e satisfeito. Resumo. Primeira aplicação: não dê voz à soberba em seu coração. Não tome a glória que pertence apenas ao Senhor.
Em resumo, a segunda, aquiete sua alma. Confie plenamente no Deus que te ama e que faz, ou que fez uma aliança com você por meio de Cristo. Ele sabe mais do que você mesmo, do que realmente você precisa. Esteja plenamente satisfeito nele. Por último, se arrependa e humilhe-se diante de Deus para que consiga, com verdade, no profundo de sua alma, fazer a mesma declaração que Davi fez nesse salmo, declarando sua completa dependência e satisfação em Deus. Amém? Eu queria pedir à igreja, a todos aqueles que puderem, claro, lógico, o próprio pastor já fez aqui nessa manhã, vamos ficar joelhos, aqueles que puderem, vamos orar ao Senhor. Pedir a Ele que, se de fato nosso coração hoje se encontra orgulhoso, se de fato temos muita dificuldade em repetir as palavras que Davi repetiu nesse salmo, que o Senhor quebrante o nosso coração nessa manhã, para que de fato nos arrependamos, venhamos a colocar Deus no seu devido, supremo lugar, e nós também.